Muito bem, meus caros membros do canal, vamos a mais um Mauro César Responde. Hoje serão perto de 60 perguntas, quase 60 perguntas que serão respondidas, né? Começando pelo Clidenildo Guimarães, que é membro do canal há menos de uma semana. O Flamengo tem uma média de idade alta, sobretudo nas laterais. Felipe Luiz, Isla, não é jovem, se Rafinha acertar também não é nenhum garoto. Como jogar de maneira híbrida, vídeo modelo do Liverpool, que aproveita espaços e sai muito rápido também com laterais. Você acha que nesse sentido o Flamengo sai perdendo? Bem, primeiro tem que saber de que maneira o Flamengo pretende jogar. Independentemente de qualquer coisa, é claro que o Flamengo precisa rejuvenescer as laterais também. Esse, inclusive, é um ponto que tem que ser avaliado na formação do elenco e até na busca por novos jogadores ou no aproveitamento de quem está na base. Mateuzinho e o Ramon tentam aí ganhar espaço pouco a pouco. Thiago Vitali, qual é exatamente o ganho que determinadas fontes dentro do clube têm quando vaza alguma notícia que pode prejudicar o time? Sempre por politicagem? Bem, às vezes politicagem, às vezes a pessoa ela quer passar uma informação que é importante e que está ali fechada e que pode ser sobre algo que não é bom para o clube. Vários motivos. Cabe ao jornalista ter a perspicácia, a experiência, né, para saber lidar com isso e evitar que ele seja manipulado por essa fonte. Pedro Henrique Moura. Abel Braga, quando treinava o Flamengo, dizia ser impossível Arrascaeta e Bruno Henrique jogando junto. Imagine o que ele deve pensar agora, vendo o meio campo com 4 camisas 10 e o Arão de zagueiro. Será que ele mudou de ideia? Não creio que tenha mudado de ideia, ou se ele achou interessante, talvez ele simplesmente não queira arriscar essa formação por uma questão de conceito, né? Como ele vê o futebol. Gil Honigman. Mauro, dos jovens da base do Flamengo, quais podem ser importantes em 2021? Pois é difícil isso, hein? Difícil. Eu acho que o João Gomes já é, o Natan já é aproveitado, acho que o Noga tem pinta de que vai ganhar espaço, embora muito novo. Vejamos aí o Lázaro, como vai sair, né? Esses outros garotos se vão conseguir realmente adquirir mais espaço. Fabiano Walter. Pergunta o que dava esperar dos novos técnicos estrangeiros, Olan, Crespo, Ramírez, mais do mesmo ou alguma novidade de revolução? Bem, o Miguel Ramírez acho que vai tentar fazer algo parecido com aquilo que a gente viu no Del Valle, um time de muita posse de bola, um time que gosta de jogar no campo do adversário. Ariel Holan, eu acho que vai depender muito do que ele vai, como ele vai avaliar o elenco do Santos. Tenho ainda dúvidas se vai ser um time mais reativo, como vai se comportar. E o Crespo, pelo que entendo, vai querer um time de muita intensidade, querendo a bola, marcando forte, mas sem jogar fora o conceito de jogo do Diniz, de aproximação, troca de passes. Mas eu acho que o Ramírez é o mais previsível, assim, dentro, me parece mais ortodoxo dentro daquela sua proposta de jogo. O Emerson Bueno gostou da minha participação na live do Luiz Penido. Obrigado, tal, mandou um abraço também para você, o Emerson em Goiânia. O Marcos Barbosa diz que o Ceni era tido como um dos melhores treinadores do Brasil pela mídia. Hoje se discute a capacidade dele, até se fala em pessoas como o Cuca e Dorival. É justo dizer que os jogadores venceram o campeonato apesar do Rogério? Eu acho absurdo falar isso. O Rogério fez um bom trabalho, mexeu na estrutura do time, fez o time voltar a vencer, mesmo sem jogar tão bem como em outros momentos, mas foi campeão e acho que é um técnico muito promissor. Falar em Cuca, desquestionamentos, parte muito de torcedores, aí, uma opinião pessoal de cada um e eu discordo frontalmente. Acho incrível, o técnico pegou o time numa reta final, errou, acertou, ganhou o campeonato e ainda assim as pessoas estão questionando, é muita arrogância em alguns casos. O Roberto Romano gostou da entrevista com o Marcos Braz no Dividida, programa de entrevistas que faço no UOL toda semana, e ele diz aqui, entendi que o Domenech concluiu que o Marcos Braz concluiu que o Domenech não veio com uma boa equipe técnica. Ele deu a entender que não grande o bastante, né? Será que foi somente isso que faltou a ele? Eu acho que faltou mais, especialmente saber organizar o time defensivamente. O time era um desastre defensivamente. O Doutrinadores da Bola elogia o nosso trabalho e pergunta: hoje Arrascaeta já é o estrangeiro mais vitorioso da história do Flamengo? Cara, acho que sim, né? 2 títulos brasileiros, né? O que falta, se é que ainda falta, para que ele possa se tornar o melhor e maior gringo que já vestiu a camisa rubro-negra? Continuar ganhando campeonatos, né? Para virar uma unanimidade, mas já está entre os maiores. Muito vencedor. Diego Damasio manda saudações lá de Natal.
no Rio Grande do Norte. Pergunta o que eu acho da volta do público, mesmo que seja gradativamente. Eu acho que deve voltar gradativamente quando for o momento. Agora ainda não. Luiz Henrique Oliveira. Você acha que o Ceni precisa fazer para o Flamengo ser mais competitivo? Continuar o trabalho dele, ajustar mais a equipe, torná-la um pouco mais impetuosa diante de defesas mais fechadas, girando a bola mais rápido, finalizando mais. São ajustes naturais que o time deverá sofrer. Vitor Madureira, o último grande jogo do Brasileirão foi o Atlético Fluminense 2012? Não acho que. Eu acho que foi o último grande jogo. O jogo está tão distante, tem 9 anos quase. Outros bons jogos aconteceram depois disso. João Pedro Belas, ele agradece aqui o espaço para a interatividade, que legal. Aqui eu atribuo o maior desenvolvimento tático do futebol argentino, que é tão ou mais desorganizado do que o brasileiro. Eu acho que lá a cultura tática é maior e o nível intelectual dos jogadores e dos técnicos é mais alto. Thiago Mariano, falando que outro dia me viu recomendando o livro do Edel Aranha, ultimamente os livros do Dudu Monsanto. Ele adquiriu os dois e gostou. Fora do futebol, me viu recomendar a série Califado, do Netflix, muito boa. Qual livro você citou, né? A qual você citou um livro de temática parecida com a série? Qual é o livro? Ih, cara, agora eu não vou lembrar o nome do livro. Mas eu vou ter que procurar esse livro. Não posso deixar na mão, porque ele está no meio aqui de outros tantos livros. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que levantar aqui e procurar esse livro para te mostrar. Vamos lá. Foi esse aqui, ó. A Fênix Islâmica. O Estado Islâmico e a Reconfiguração do Oriente Médio. Eu indiquei um outro que não estou achando aqui agora, mas esse aqui é legal, é bem legal. Loretta Napoleone, autora de Economia Bandida e Malnomics. Explica aqui todo o conceito aqui do Estado Islâmico, como funciona. A autora é uma especialista em terrorismo e lavagem de dinheiro, ou seja, uma pessoa que se especializou em escrever e pesquisar, escrever sobre o assunto. É um livro bem interessante que explica como funciona todo o mecanismo, né, do ISIS, do Estado Islâmico, para arrecadar dinheiro, para arregimentar seguidores. É bem interessante. Legal falar sobre outros assuntos que não futebol por aqui. Cícero Demétrio, como funcionaria o projeto do Flamengo na MLS se aprovado? Eu não tenho ideia, Cícero, como seria. Eu sei que o Flamengo tem interesse de comprar um clube lá fora, mas na Europa, em Portugal, mas não conheço os detalhes. O clube tem como arcar com isso? Se fosse aventurar numa coisa dessas, tem que, evidentemente, estar preparado para tal, né? Traps, o que você acha da tentativa de virada de mesa? Não creio que vai haver. Inclusive já houve uma negativa do STJD com relação ao recurso do Vasco. Jefferson Pereira, quais as principais carências do elenco do Flamengo? Eu não vejo muitas carências, não. Eu acho que precisa de um goleiro, precisa de um outro goleiro. Eu acho que o Hugo não está pronto, então, como o Diego Alves se machuca, se pudesse ter um outro goleiro experiente que sabe jogar com os pés, seria importante. Não vejo assim grandes carências, não. Thiago Maia vai voltar daqui a alguns tempos, já está treinando, não volta agora, mas volta adiante. Eu acho que os laterais jovens têm que começar a ter espaço, né, naturalmente. Sinceramente, não vejo grandes carências, não. Podendo chegar para um ou outro bom jogador é sempre bom, mas eu acho que no momento pensar muito nisso, não, porque a maré não está para peixe, né? A não sei que o Flamengo possa trocar jogadores, ceder um, trazer um outro. Eu acho que tem que tentar aproveitar quem está lá. Tem jogadores que ainda não renderam esperado, sabe? Essa sanha de contratações eu acho um pouco exagerada. Jorge André dos Santos Santoro. Que dá para esperar um 2021 com mais variações táticas e intensidade de jogo? Sim, com a chegada dos estrangeiros, espero que sim, né? Esses três citados já, o Lan, Ramírez e também o Crespo, além do Rogério, o Ceni, do Barbieri, alguns já estão por aqui, o Roger Machado voltando agora para trabalhar agora no Fluminense. O Vladimir Júnior pergunta se eu vejo a criação de SAs nos clubes como uma alternativa para o amadorismo de presidentes de clubes, desde que eles saiam de cena e quem assumir SA seja capaz, sim. O Santana Vieira perguntando se ele é membro, se não ele quer se tornar, mas ele é membro do canal, senão não estaria aqui respondendo e tem até o selinho. Caio Pimenta, você acredita que Felipe Melo ainda pode agregar a Palmeiras em 2021?
levando em consideração que alguém que pode causar problema quando for colocado no banco, eu acho que ele não vai causar problema se ficar no banco, não. Alexandre Andrievski está intrigado com a freguesia do Flamengo para o São Paulo. Não vê nenhuma razão para isso, só o time jogar tranquilo e mordendo. Não existe alguma questão tática. Eu acho que os jogos foram tão diferentes uns dos outros. Acho que é coisa do futebol. Não vejo tanta correlação entre os jogos, não. Inclusive com técnicos diferentes, né, esses 4 jogos. Rafael Figueiredo. Se ele não deveria estar acompanhando mais de perto, treinando os garotos no Carioca, qual o cansaço ele teve no Brasileiro? Pelo menos em casa ele assiste pela TV. Vai ter tempo, teve um jogo agora dos garotos. Vai ter tempo para isso. Não vejo como algo tão relevante assim. Por ser o Carioca, né, time de meninos e tudo. Em quais posições o Flamengo precisa oxigenar o time para 2021? Já falei sobre isso. Rafael Almeida. Não vi o documentário do Pelé, mas eu vi muitas críticas, muita gente que não gostou. Com relação ainda ao que o Vavá perguntou, eu acho que o Flamengo pode assim, trazer jogadores e saírem alguns outros. Não vai inchar o elenco, não dá. Agora tem vários jogadores que já tem na faixa dos 30 e poucos anos. Né? Renato Ferreira pergunta se eu acho que o Flamengo precisa contratar outro goleiro. Sim, acabei de falar. Lucas Guedes, o que eu acho da implicação de alguns como com Guardiola, a implicância, né, com Guardiola dizendo que ele fracassou nas Champions e ganhou apenas 2 pelo Barcelona. Eu acho que ele precisa ganhar uma Champions, importante para ele, né? Mas desmerecer o grande trabalho que ele realiza, mais uma vez, porque ele não ganhou a Champions, eu acho uma tolice. Keilson Aguilar, qual a posição mais importante do campo de futebol de um dia? Eu acho que o meio campo que marca e cria, como Kimmich do Bayern, eu acho também, eu acho que são jogadores fundamentais. Mas tem a sua importância, como outros também tem. Esse cara que marca e cria, ser um sujeito lá na frente que sabe fazer o gol, ou um zagueiro que defenda, não vai adiantar. Roberto Romano, ele fala, claro que um time tem que querer ganhar tudo, mas se eu fosse dirigente do Flamengo, quais campeonatos priorizaria nesse ano e qual o motivo? Sempre o brasileiro. Sempre o brasileiro e, se possível, a Libertadores. Copa do Brasil em terceiro plano. Gil Saito, você considera viável a criação de uma competição envolvendo times da CONCACAF? A Super Libertadores? Não, acho muito difícil, acho que é muito complicado pela distância. Você imagina para jogar, por exemplo, contra um time lá de Seattle? Uma viagem interminável para fazer uma partida? Acho muito longe, muito distante. Muito distante. Não acho viável pela logística muito complicada. Glauco Andrade. Queria saber qual o treinador mais encheu os olhos, o Saldanha ou o Zagallo. O Saldanha como técnico eu praticamente não vi. Mas eu tenho muita admiração pelo Saldanha, eu não sou um admirador do Zagallo. Tá? Não admiro o Zagallo. Respeito a história dele, o trabalho dele, mas eu não sou um admirador do Zagallo. Paulo Henrique Diniz, quais seriam as vantagens e desvantagens se acabassem os campeonatos regionais? O calendário ficaria mais à vontade. Né? Acho que eles poderiam não acabar, mas ser curtinhos, né? Disputados em um mês, 5 semanas, estava de bom tamanho. Tipo pré-temporada. Alexandre Baltazar. Ele disse que me questionou na vez anterior aqui no Mauro César Responde sobre proposta de jogo ofensivo e queria saber agora a minha opinião sobre o Simeone. Ele fala que teve um trabalho excelente no Atlético e tal. Eu acho que o Simeone, Alexandre, ele precisaria realmente diversificar mais o jogo, mas até hoje ele não conseguiu. Ele se mostra um técnico que, de fato, ele só consegue um grande desempenho quando o time dele joga daquela maneira mais reativa. Inclusive já teve uma grande reformulação no elenco, vários jogadores que chegaram, outros saíram, mas ele me refém disso. Não sei se ele vai conseguir, talvez ele tenha essa limitação. Muito bom daquele jeito, e só. Pelo menos é o que está apontando até agora em sua carreira. Kinho, 1987, ele fala aqui, ele pergunta aqui, se eu tivesse poder de voltar no tempo, qual jogo eu gostaria de ter assistido em loco, seja de seleções e clubes? Eu já respondi isso várias vezes. O Fla-Flu de 63 0-0 do Maracanã, recorde de público do estádio, jogos de clube, 177 mil pagantes. Obrigado aí pela força aí ao canal e pelas suas palavras, Kim. Muito obrigado mesmo. Guilherme Moreira pergunta se eu acredito que o Neymar um dia ganhará a coroa de melhor do mundo. Pode ganhar, mas está distante disso hoje. César Facebar. Ele viu o documentário sobre Pelé, no qual retrata o Saldanha como um cara vaidoso, que entendia pouco de futebol, e que no caso do Pelé antes da Copa chegou até a ser mentiroso, espalhando boato que Pelé estaria com problemas de visão.
vi noutra live que você gosta muito do João, confesso que ele é um personagem muito interessante. Olha, eu não vi essa série do Netflix. E eu nem sei qual a intenção de quem direcionou para esse lado. Vou ver se você leu, mas de fato, quando o Saldanha teria dito que o Pelé estava míope ou coisa parecida, mas eu não assisti, então não vou tecer comentários. Espero que você entenda. Thiago Ribeiro. Muito se fala que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Não concordo muito. Concordo que os 11 titulares são ótimos, mas à exceção do Pedro, não vejo demais reservas à altura. Qual a sua opinião? Acho que o elenco é muito bom e os reservas nunca serão tão bons quanto os titulares, salvo exceções como o Pedro. Senão você teria dois times excelentes, até economicamente inviável. Sempre os reservas vão ser um pouco inferiores a algumas posições. Eles terão um nível próximo dos titulares. Acho que em qualquer time do mundo. Roberto Romano. O Flamengo tem dois meias, Ribeiro e Arrascaeta, que deverão ser convocados por suas seleções. Você vê algum jogador ali que supra esse vazio, né? Pelo menos razoavelmente? Não, não vejo. Vai ter que se virar sem eles, mas que vá cumprir o papel igual a eles, não. Pela razão que eu falei há pouco. Lael Mendes, ele elogia a live que fizemos aqui com o Bruno Pet e com o Theo Benjamin. Está esperando uma live minha com o Tabet e também com o Daniel Furlan, do Choque de Cultura. Bom, vamos planejar isso tudo, Léo. É legal também ter mais lives assim, leves, né? Concordo plenamente. Val Souza diz que quando ele era moleque, os pais dele não tinham condições de presentear com a camisa de clube. E ele lembra que foi muito marcante quando ele teve a primeira camisa dele, quando ele teve condições de ter uma camisa. Conte-nos a história da sua primeira camisa de clube. Se acha que os clubes exploram essa paixão comercializando custos altos para nossos padrões. O Val, quando eu era criança, não havia camisa de clube, camisa oficial à venda, não se vendia. Você comprava uma camisa parecida e tal na loja. Eu tive desde pequeno, meu pai comprou desde molequinho, mas não eram essas camisas oficiais caríssimas de R$ 300. Não vendia, você não encontrava, não tinha como comprar. Uma camisa igual dos jogadores, só se você conhecesse alguém lá que arrumasse a camisa para você para comprar, não havia isso. Então eu não vivi essa experiência, não tive essa chance. Fábio Lemos, saudações chavantes, que legal. Pergunta se eu acho que o baixo nível técnico das partidas finais do Brasileirão tem a ver com o fato dos técnicos que disputavam o título. O que é? Tem a ver com o fato de estar sendo disputado por dois técnicos que participaram do rebaixamento do Cruzeiro? Não, acho que não. Acho que não, porque são técnicos bem diferentes, Fábio. A proposta do Abel e do Rogério são antagônicas. E obrigado pela sua mensagem e pelas palavras aqui de elogios ao canal, Fábio. João Moretti. Teremos uma reunião da FIFA e também da CBF para conversar mais a fundo sobre a questão da arbitragem. Quais tipo de mudança você apoiaria? Eu acho que quanto mais objetiva a regra, João, melhor. Objetividade menos subjetividade. Marco Meneghetti, a tônica da temporada 2021 será a mesma de 2020 do modo de jogar? Pelo jeito sim, né? Com pandemia, a Série B do Brasileirão será a mais concorrida da história? É possível. 3 medidas urgentes para melhorar o VAR de forma instantânea. Diminuir a subjetividade, intervenção do árbitro de vídeo apenas em lances que não são interpretativos. Se o cara no campo lá viu algo e marcou, vale. Se ele não viu algo, mão na bola, impedimento, aí você avisa, né? Sério. E orientação para que o VAR não fique interferindo, não fique tentando convencer o árbitro de campo de que ele interpretou errado algo que ele viu, né? Ele viu no campo, segue o que ele marcou e vamos embora. Isso quando for interpretativo. Natália Valente, Marquena Valente, Marcheuca, como é que pronuncia, Natália? Agora fiquei na dúvida. Valente eu sei pronunciar, porque o sobrenome dela tem Marchewka. Complexo. Você acha que ainda tem como aproveitar o Vitinho no Flamengo? Depois de tanto tempo, mesma postura, o cara meio devagar, postura batida. A diretoria estaria aberta a emprestar ou vender? Emprestar não, vender sim, creio eu, que ele custou muito caro. Luiz Renato, ele fala aqui que por enquanto o trabalho do Abel Ferreira é bem parecido com o do Felipão e do Cuca, eu também acho. Você não acha que existem alguns indicativos de que o Abel pode tentar coisas novas? Eu não vi nenhum grande indicativo disso não, mas vamos aguardar. Grande indicativo eu não vi, mas vamos ver o que ele vai apresentar mais adiante, né? Ronaldo Júnior. Comenta os casos de Covid, né? Se tivermos mais um ano sem público, com as receitas de sócio torcedor diminuídas, qual é o impacto que isso vai causar no clube? Vai devastando os clubes financeiramente. Cada vez mais. Os mal administrados já tinham dívidas e vão só piorar.
os outros vão se virar um pouco melhor. Sempre ligado nas lives, principalmente na interação com os membros do canal e tal, ele falando aqui. Isso Ronaldo, é o nosso propósito. Muito obrigado pela sua mensagem. Marcos Vereoli, o que você acha dos tais 100 milhões que o Vasco acionará na justiça contra a CBF e a empresa que fabrica lá o equipamento do VAR, caso o STJD rejeite impugnar o jogo com o Inter? Já rejeitou, o Vasco vai brigar na justiça. Eu acho que é um direito do Vasco de brigar na justiça. A justiça vai dizer se vai ou não receber essa grana. Acho difícil, mas tem o direito e até quase o dever de correr atrás, porque situação bizarra daquela. Daniel Carvalho, na sua opinião, o Flamengo possui algum problema na sua formação de goleiros? Após Júlio César não revelou nenhum grande goleiro. É verdade, é uma boa pergunta. Os goleiros não são confiáveis, né, há muito tempo. Acho que sim, né? Acho que a sua pergunta já tem a resposta embutida. Se o Flamengo formasse bons goleiros, teria outros caras competentes aparecendo ali. Nenhum deles brilhante. Goleiros medianos para baixo. Thiago, Paulo Vitor, você daqui, Gabriel Batista, é verdade. Pedro Igor De Angeli. Ele fala que estava discutindo outro dia, debatendo com o irmão dele, que é tricolor, sobre as famigeradas terceiras camisas, sem relação nenhuma com as cores do clube, né? Ele mais a favor e o Pedro contra. Qual a sua opinião? Se a torcida gosta, eu sou a favor. Se a torcida não gosta, melhor não inventar. Entendo que o seu irmão, torcedor do Fluminense, concorde, porque a torcida do Fluminense adorava a camisa laranja, né? Talvez tenha sido de maior sucesso. E aí, naturalmente, ele vai defender. Você torce pelo Flamengo. As camisas do Flamengo número 3 sempre foram muito sem graça. Então, é compreensível que vocês tenham opiniões diferentes a respeito. Matheus Henrique. Jogos sem torcida estão ocasionando um impacto grande nas finanças dos clubes. Você não acha que seria o momento de inovações no programa de sócio-torcedor? Sem dúvida. Sem dúvida. Bate-papo com jogadores, transmissão de treinamentos, sem dúvida. Deveriam criar conteúdos diferentes e atrativos. Mas não conseguem fazê-lo. Vinícius Macedo. Ele fez o curso de jornalismo esportivo, né? Meu curso, né, no caso. Gostou, que bom que você gostou. Pretende criar outro curso? Sim, a gente tem planos nesse sentido. E obrigado aqui pelas suas palavras também aqui com relação à opção de carreira, Vinícius. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Flávio Lauria. Uma das coisas que mais sinto falta no Flamengo de hoje em relação a 2019 é a simplicidade do Pablo Mari. No sufoco ele colocava a bola para a lateral sem constrangimento. E olha que era o Diogo Alves no gol. Não era um goleiro incapaz com as pernas, como é o caso do Hugo. Quantos gols de jogos importantes teriam sido evitados na temporada com essa providência tão elementar? Você acha que isso é a orientação dos técnicos ou é a culpa dos jogadores, como Gustavo Henrique e Léo Pereira? Olha, eu acho que não é por aí não, Flávio. Primeiro, eu não acho que o zagueiro tem que ficar botando bola para o mato como qualquer back da roça. Ele tem que colocar a bola para fora quando for realmente a situação limite. E acho também que a defesa do Flamengo mudou muito em relação ao ano passado. Tudo mudou. Jogadores, em alguns momentos, a defesa toda diferente. Mudanças de técnico. Eu acho que eu vejo por aí. Marisson Borges, dizendo aqui que sempre escuta comentaristas falando que o rebaixamento de um time A ou B é ruim para o futebol dos seus estados porque enfraquece a competitividade e afasta investimentos. A queda de Vasco e Botafogo seria ruim para o futebol carioca porque a rivalidade econômica com o Flamengo e o Fluminense ficaria descompensada? Tenho uma opinião diferente. Acho que essa análise envelheceu. Hoje a rivalidade e a captação de recursos é muito mais nacional que regional. Além do mais, essa nacionalização do mercado aponta a possibilidade de gestões mais independentes dos clubes, longe da tutela dos vícios da política das federações estaduais. Por isso, sempre que escuto jornalistas falando que torce pelo fortalecimento do time do seu estado, penso que isso favorece mais as políticas das federações que os times envolvidos. Mas aí depende muito, né, de como os clubes são geridos, né? Essa teoria, para ser desenvolvida, teria que contar com pessoas capacitadas nos clubes. E se elas não são, a gente fica só na teoria, né? Enfim. Rafael Espinhara. Em 2021 teremos na Série A um brasileiro com 4 clubes no Nordeste, 5 do Sul e 2 do Centro-Oeste. Ele acha muito legal, também acho. Mas ao mesmo tempo muitos desses times não têm condições de competir financeiramente, limitando-se a uma briga para não cair. Nesse cenário é natural que com o passar dos anos tenhamos um brasileiro com favoritos mais bem definidos e uma menor variedade de campeões, sim, sem dúvida. Isso já está acontecendo, Rafael. E acho que é meio que um caminho meio inevitável. Como é que você vai fazer? Socializar o futebol, distribuir renda igual para todo mundo? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, então, como acontece em outros países, alguns times vão ter mais dinheiro, mais força, mais poderio econômico para montar equipes e outros nem tanto. E alguns, até com potencial, vão ser rebaixados por incompetência na gestão.
É isso, gente. Obrigado, né, mais uma vez aqui, esse nosso possante glorioso Mauro César Responde. Esse foi o número 9. Estaremos juntos aqui mais vezes. Também com a semana que vem aí a mesa redonda. E também, claro, sempre respondendo a vocês aqui e citando os nomes daqueles que mandam as perguntas para esse vídeo que é regular aqui dentro do canal. Sempre atendendo a vocês que são do Clube de Membros. Muito obrigado, saudações.